Eu queria ler aqui, coisa amada, em 2 Samuel, capítulo 21. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quer dizer que eu vim preparando a casa aqui para essa oração, falando, eu tenho uma ministração 2 horas da madrugada, eu tenho que vir preparando, está quase a metade da casa acordada, só os pequenininhos que estão dormindo. Como ainda estão de férias, então está tudo bem. E disse assim, 2 Samuel capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim, e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou, eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los por zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele, que é, pois, que quereis que faça? E disseram ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse ao rei, eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e a Mefibosete, não outro Mefibosete, como já entendemos, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Só até aqui, irmãos, para a gente não cortar a leitura, eu tenho certeza aqui que os amados aqui conhecem a passagem, conhecem a história, já leem a palavra de Deus, meditam na palavra, mas o que eu quero falar na realidade, irmão, é sobre esta mulher chamada Rispa, pouco conhecida por muitos, pouco falada, mas que fez muito feito. Tem uma história com pouco gesto, no silêncio, deixou exemplo para mim e para você, um exemplo grande que no silêncio da oração a gente movimenta o céu e o céu é movido ao nosso favor. Para entendermos bem essa situação, nós vamos lá no livro de Josué, capítulo 9, que fala quando Josué estava fazendo lá a divisão das terras, Josué já tinha entrado na terra prometida, ele começa a derrotar todos os povos, o Senhor dá vitória a ele onde ele passa, mas vem apresentar a ele um povo com roupas velhas e rasgadas, com pães mofados, com sapatos rotos. O povo chega para Josué e diz, olha, nós não somos dessa cidade, nós não somos daqui, não peleja contra nós, porque nós não somos daqui. Nós viemos de longe, nós estamos aqui peregrinando, nós estamos aqui de passagem. Olha nossas roupas, olha o nosso pão, olha tudo. É de quem está vindo de longe e está passando. E Josué, ele acredita nesse povo e faz uma aliança com esse povo. Só que esse povo estava mentindo para Josué. Josué, de maneira ingênua e sem consultar o Senhor, isso me ensina aqui que em todas as decisões que vamos tomar, temos que consultar ao Senhor para saber se é da vontade dele ou não. Josué, ele faz uma aliança com aquele povo. Quando Josué descobre que foi enganado, ele coloca aquele povo, os gibeonitas, para carregar água e lenha. Mas como ele já fez a aliança, a palavra foi dita, foi lançada, né? E a Bíblia vai dizer que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Josué já fez esse acerto com o povo. E o Senhor adotou, assumiu ali a aliança que Josué fez, e o povo não foi destruído. O povo passa a viver ali. Passa-se um tempo, o povo de Deus começa a querer um rei, começa a invejar o povo, as coisas do mundo, e começa a pedir um rei. O Senhor entrega Saul como rei. Mas Saul não procede da maneira decente na presença do Senhor. Sabemos o quão Saul
pecou na presença do Senhor, quanta besteira, digamos assim, Saul fez na presença do Senhor. Saul recebeu o queijo cortado, a faca limpa, o pão, tudo na mão, mas mesmo assim não deu valor àquilo tudo que ele recebeu. E Saul, na sua atitude humana, ele vai lá e extermina metade ou mais do que a metade dos gibeonitas. Porque Saul, ele cresce conhecendo a história dos gibeonitas. Ele toma uma atitude sem consultar ao Senhor. Mais um homem de Deus que erra. Ele toma atitude sem consultar ao Senhor e vai lá achando que está agradando ao povo, porque o intuito de Saul era agradar o povo e não a Deus. Eu quero dizer que nesta madrugada, para mim, aqui, o nosso intuito tem que ser de agradar a Ele. A nossa vida tem que viver agradando ao Senhor, porque assim nós alcançaremos favor dele. E Saul, ele mata os gibeonitas, ele extermina mais que a metade dos gibeonitas. Agora passa-se 40 anos. Davi agora, Saul é morto, Davi agora já assume o trono. Davi não é só mais rei de Judá, agora ele é rei de Israel também, ele senta no trono. Davi, um homem segundo o coração de Deus, espera-se a expectativa que quando ele senta ao trono, tudo vai fluir, porque é um homem segundo o coração de Deus que está na direção ali do povo. E Davi passa por uma situação que a Bíblia vai dizer que começa a ter fome em Israel, porque tem uma seca em Israel, não chove, eles vivem de plantação, e mesmo que não vivesse, nós sabemos que precisamos da água para tudo, e se não chover, realmente os ribeiros, rios, vão secar, porque não são alimentados pelas águas que vêm dos céus, das nuvens dos céus. E Davi, ele começa a questionar, ele vai para o joelho e perguntar ao Senhor o porquê que está acontecendo, por que aquela seca ali em Israel, por que aquela fome, porque ele começa a ver os animais morrendo, as pessoas perecendo, a terra se rachando de tão seca, porque são 3 anos sem chuva, sem nada. E Davi, ele pergunta ao Senhor, que atitude linda, né? Quando muitas das vezes nos sobrevém alguma adversidade, nós vamos, em primeiro lugar, para o joelho falar com o Senhor. Isso é muito válido, porque muitas das vezes vamos para a rede social, vamos para a casa do vizinho, vamos para não sei para onde, vamos para o microfone da igreja e reclamar e falar tudo que está acontecendo, e esquecemos que, em primeiro lugar, nós temos que dobrar o joelho e falar com aquele que tem todo o poder e está aqui nesta madrugada, nesta noite conosco. Davi, ele pergunta, e quem pergunta ao Senhor jamais sairá sem resposta. Quem dobra o seu joelho com sinceridade perguntando ao Senhor sempre vai ter uma resposta. Às vezes não é a resposta que nós queremos, mas é a resposta que Deus tem para mim e para você. E o Senhor responde, está acontecendo isso por conta dos gibeonitas, mas não diz o que aconteceu. O Senhor só diz, é por conta dos gibeonitas. Tem coisas que Deus vai levar você a fazer. A porta ele vai abrir, mas você é que tem que atravessar a porta. Davi vai até os gibeonitas e pergunta a eles o que aconteceu, por quê, o que aconteceu com eles. Davi não diz que o Senhor tinha já falado que era por conta deles. E pergunta o que aconteceu. E eles relatam para Davi que há 40 anos antes, 40 anos depois, antes disso, o Saul tinha exterminado um bom número. Você vai ver que a Bíblia vai dizer que ficou o resto dos gibeonitas. Então, Saul matou muita gente, não deu condições de defesa, não deu condições de vida, não deu condições de nada. Ele foi covarde mesmo. E Davi pergunta o que ele pode fazer para que isso seja perdoado, para que isso seja aplacado, porque tem um povo inteiro sofrendo por conta da má ação de um homem. Às vezes, uma direção que nós fazemos errada, botamos a nossa casa toda a perder, mas a poder no nome do Senhor Jesus. Que se alguém estiver nessa situação, eu te aconselho nesse momento a se centralizar e voltar a buscar a presença do Senhor, ficar na obediência, esperar ele responder, porque aí tudo ele colocará no lugar. E os gibeonitas dizem para Davi, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós não queremos nada do que vem de vocês. Nós só queremos 7 da casa de Saul para que nós matemos enforcado, para que a nossa vingança seja completa. Davi, obviamente, com o coração doendo, ele permite que isso aconteça. E eles pegam 7 homens da casa de Saul. E aqui que eu começo a contar a história dessa mulher, a qual eu admiro muito, a qual eu me inspiro nesta mulher.
Eles pegam 7 meninos, 5 da irmã de Mical e 2 de Rispa. Rispa, irmão, deixa eu te falar, era só uma concubina de Saul. Concubina não era nada, não era ninguém, ela devia obediência ao rei, a esposa do rei e a chefe do harém, ou o chefe do harém, que fosse o eunuco. Ela não tinha opinião própria, ela não tinha decisão, ela não decidia o que comer, o que vestir, aonde andar, se podia ou não naquele dia. Concubina era uma escrava de luxo. E ela tinha esses 2 filhos. Agora eu imagino batendo na porta, viemos buscar os seus 2 filhos, porque vamos enforcar ele para que aplaque a fúria do Senhor por conta da vingança dos gibeonitas, porque Saul, há 40 anos, matou um povo que não era para ter matado. Eu não posso imaginar isso batendo na minha porta, e nem muito na porta de muitos aqui, o que seria isso? Bateu-se na porta, imagina o choque dessa mulher. Agora ela é viúva, ela está até casada com outro, mas também não tem palavra alguma, não pode decidir nada. Ou seja, Rispa, ela não pode abrir a boca para tentar livrar os seus filhos. Rispa não tem nenhuma cobertura de rei, de coronel, de juiz, de ninguém. Rispa, ela está só e olhando seus filhos sendo levados para serem mortos. E eu imagino o seguinte, irmãos, no cortejo que foram levando os filhos até o alto, porque eles enforcam eles num lugar alto, onde todos vão passar e vão ver ali a vergonha. Ela acompanha esse cortejo, ela vai junto. Eu acredito que ela, com certeza, ela foi chorando em silêncio, ou chorando alto, mas não tinha ninguém que a confortasse, porque numa situação dessa, a família virou a vergonha do local. E quem é que quer chegar perto de quem é vergonha no local? Quem é que quer chegar perto de quem está perdendo? Quem é que quer chegar perto daquele que foi julgado e condenado? Ninguém quer chegar perto, ninguém. Às vezes, quem conhecia, dizia até que não conhecia. Lembra de Jesus lá, quando foi pego? Até Pedro negou por 3 vezes, dizia, não conheço. No momento que você, aparentemente, para os olhos humanos, está perdendo, muitas das vezes é momento de solidão, é momentos que os amigos se afastam, é momentos que aqueles que batiam no teu ombro e diziam que estavam juntos não vão estar mais, é momentos de virarem as costas para você, de apontarem o dedo e o teu choro ser solitário. Porque neste momento, irmãos, não resta amigo, não resta ninguém, não fica ninguém junto. É você e tua lágrima. Eu acredito que essa mulher acompanhou aquele cortejo. Eu acredito que os filhos deviam estar falando, gritando pela mãe, porque eu acredito que as minhas eu chamaria a mãe, mãe, o que está acontecendo? Por que eu tenho que pagar este preço se eu não cometi erro algum? Irmãos, e levam esses meninos e ali eles são enforcados. Meu Deus, eles são enforcados e ficam ali expostos, porque não era só o enforcar, era ficar exposto, não ter um sepultamento, para que todos passassem e vissem o grau de humilhação e dizer, ali tem alguém que não é digno nem mesmo de ser sepultado. Ali foi morto alguém que não é digno de a gente olhar para eles. Foi pendurado alguém que teria que ficar ali só. E Rispa, nesse contexto, a gente sabe que quando a gente vai fazer um sepultamento de onde querida, a gente chora, a gente sofre. Eu vou fazer 1 ano, mês que vem, que eu fiquei viúva, e fora os amigos que eu estou aqui, que eu perdi, né, desse tempo que eu estou aqui, que eu perdi, a gente sabe que sepultou, morreu, acabou. Agora, por mais que doa, é voltar para casa, é pegar com sua dor e voltar para casa. Mas esta mulher não. Esta mulher não faz isso, ela não toma essa atitude. Ela não quer saber se estão querendo expor os filhos dela para envergonhar. Ela não quer saber se a morte chegou na casa dela. Ela vai ficar ali, porque o intuito do corpo ficar ali era ser devorado por aves de rapina durante o dia ou por besta-feras durante a noite. Rispa, ela pega um pano de Sicílio que ela põe numa pedra, aquilo ali ela está dizendo, eu estou em completo e mais profundo luto. O meu luto é profundo. Ela põe ali, ela coisa aquela pedra. Durante o dia,
Rispa, ela pega os galhos. Eu me lembro aqui que ela, ao pegar o galho, ela me passa uma mensagem assim: eu estou ligado à videira verdadeira. Ela pega os galhos e durante o dia ela espanta aquelas aves que querem chegar. Meu Deus, já estou falando alto. A gente mora num prédio aqui, irmão. Ela pega aquelas folhas e espanta aquelas aves que tentam vir para comer a carne dos seus filhos. Ela espanta aquelas aves durante a noite. A história vai dizer que ela pega tochas de fogo e fica andando, irmão, para que as besta-feira não se aproximem e não devorem a carne dos seus filhos que estão ali mortos. Rispa, eu fecho com ela, sabe por quê? Porque Rispa é inimiga do fim. Para ela ali a morte não foi o fim, não foi o fim. Para ela ali não tinha aquilo. Ela não pedia, você não vai ver nem na história aqui bíblica e nem na história sobre a vida dela, em momento nenhum você vai ouvir que Rispa pediu: ressuscita os meus filhos. Senhor, por que aconteceu isso? Você não vê. Rispa, ela permanece em silêncio, apenas espantando os bichos e as aves que viriam para devorar a carne dos filhos e daqueles outros meios irmãos do filho dela que estava ali. Risco, ela fica naquela posição, naquela situação ali por 6 meses, irmão. Olha, o corpo dos filhos começa a entrar em decomposição. Eu imagino que a decomposição é quando você já olha a situação, não tem mais jeito, não tem mais como ser restaurado. De repente você entrou nessa live, nessa noite, dizendo: a minha situação está em decomposição. Morreu tanto tempo, está em decomposição, não tem mais como reverter o quadro. Eu quero te dizer que tem um Deus nesta noite, nesta madrugada, dizendo que ele não importa o estado que está, ele pode e vai reverter o quadro, sim. O Deus que nós servimos, o poder dele não se limita no meu e no teu olhar. O Deus que nós servimos não se limita no teu e na minha ação. Ele quer que você creia. Se você crê, ainda que esteja em decomposição, ele pode restaurar, ele pode restituir da maneira dele, mas você não vê risco aqui pedindo nada, você só vê durante o dia ela espantando as aves. Irmãos, imagine o cansaço dessa mãe. Imagine essa mãe olhando ali o corpo dos filhos pendurado, enforcados, e ela falando, e ela no pensamento: até aqui chegou, mas devorar a carne dos meus filhos, nem bicho nenhum vai. A vergonha pode até estar hoje dentro da minha casa, mas o meu silêncio na oração começa a movimentar o céu, aleluia, porque o teu silêncio na oração, ele faz barulho no céu, aleluia. Tem muita gente fazendo barulho na terra, tem muita gente que quer fazer barulho se a casa estiver cheia, tem muita gente fazendo barulho se a live tiver 30, 40, 50, tem muita gente querendo fazer barulho se for igreja com 500, 600 membros, mas eu quero dizer que faz barulho para o homem, mas não faz barulho para o céu. Rispa, em todo momento, ela com a boca fechada, mas ela não deixava concluir o projeto do inimigo dentro da casa dela, ainda que a morte entrou. O projeto final do inimigo, não ia chegar dentro da casa dela, porque ela sabia que a história podia ter ido até ali, mas o final, quem escreve e assina é Deus. Aleluia! E Rifa não para, ela fica naquele trabalho ali. Irmãos, eu imagino uma situação, você olhando uma situação cada dia ficando pior, você está orando, a oração não é respondida, porque você via que a ação de Rispa por 6 meses, irmão, e ninguém fazia nada. Oração não é respondida, a situação só piora, mas Rispa não parou, ela me deixa um exemplo de perseverança, ela não parou, aleluia. Ninguém me tirou daqui, ninguém mudou o quadro, mas eu não vou parar, aleluia. O quadro pode estar o mesmo, o quadro pode estar até piorando, mas você não vai parar, vai fazer barulho no céu, aleluia. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e começa a fazer barulho de oração, mulher. Começa a fazer barulho de oração, homem, porque o teu Deus está te ouvindo, aleluia.
Não é reclamando, como eu falei no princípio, na rede social. Tem gente que vai para a rede social e bota isso, bota aquilo. Irmãos, é no joelho, é dentro do teu quarto, é fazendo barulho, é balançando o galho, é acendendo o fogo do Espírito Santo e buscando presença do Senhor. Aleluia. Não pense que não está acontecendo nada. Ramandará subiando a cantar de Márcio. Não pensa que não está acontecendo nada. Não pensa que a tua oração não está surtindo efeito. Lembra de Ana? Ana já nem orava, ela gemia. Ana gemia. Não pensa isso, não, porque quando a gente está orando, a gente está numa batalha, a gente está numa batalha travada, a gente está orando. Você está orando. Uma das coisas que o inimigo quer que você dê ouvido é assim, ó, para de orar que não está adiantando, está piorando. Mas o Espírito Santo de Deus, nessa madrugada, nessa noite, está dizendo, continua, porque eu estou levando a tua oração como gemido inexprimível. Eu estou levando, está indo sim. Se você abrir os olhos, você vai ver aí a escada com o anjo já descendo com a resposta. Se não fosse o contrário, a tua força já tinha acabado há muito tempo, mas Deus está contigo. Os céus estavam ouvindo o barulho de rispa. Os céus estão ouvindo o meu e o teu barulho. Está havendo barulho no céu, está havendo um movimento, algo diferente. Tá sendo alguma coisa está descendo, está sendo pronto, porque tem barulho na terra, mas barulho que quer ser ouvido no céu. Barulho que quer que o homem escute, que Deus escute, não que o homem escute, aleluia. Irmãos, e nessa história a rispa está ali. Até que passa alguém, passava outras pessoas e olhavam, meneavam a cabeça. A história diz que passava e apontava o dedo. Eu não sei você, mas a minha casa, muitos, e eu já na presença de Deus, na minha casa, muitos passavam e apontavam o dedo. Sabe? Mas quando estão apontando o dedo para a tua casa, estão apontando o dedo para a cruz do meio. Não te preocupe, não. O dedo não vai cair da pessoa, a pessoa não vai morrer, teu vizinho não vai mudar. Ele vai ver o nome do Senhor ser glorificado na tua vida e ainda vai aceitar Jesus através de você. Aleluia. Passa alguém naquele dia, alguém diferente, lavanda sobre ele, alguém diferente passa e olha para ela e não vê vergonha. Olha para ela e vê, eita, ali está uma mulher de oração perseverante. Ali está uma mulher que está ruim. Eu estou vendo que as coisas estão tão ruins, mas tem uma mulher ali orando. Passa alguém e olha com uma visão diferente. E esse alguém, deixa eu te falar, tem acesso ao palácio e tem acesso a Davi. Tu sabe quem é esse alguém que está passando aqui, que hoje, na minha, na sua vida, está passando, não está na nossa vida, o Espírito Santo, o amigo, o consolador. Passa alguém que tem acesso ao rei, chega para o rei e diz, lembra daquela mulher? O rei pergunta, que mulher? Aquela rispa, concubina de Saul, aquela ninguém, sabe? Que a rispa era isso, irmãos, era ninguém. Era, não sei você, é eu e você, né? Porque às vezes na profissão somos alguém, mas mesmo assim nos olha como ninguém, porque quando o inimigo ele quer derrubar, a primeira coisa que ele faz é querer jogar a tua autoestima lá embaixo, dizer que você é o ninguém. Outro dia eu estava até falando com meu neto, falei, dizem que não chamaram o meu neto de o zero à esquerda, ele chegou em casa muito triste, mas Deus ele nos guarda de todas as coisas, irmão. Até das setas ele nos guarda. Eu falei, meu amor, deixa eu te falar uma coisa, quem define o valor é o zero. Se ele tiver à esquerda, ele vai definir o valor. Se ele tiver à direita, ele vai definir o valor. Quem aumenta o valor é o zero. Eu falei, você bota o número 1 e o zero. É 10. Agora você bota um monte de zero que tu vai ver como isso aí vai aumentar. Então levanta a tua cabeça que tu é alguém muito importante, que o inimigo ele quis te humilhar, mas ele nem tem como te humilhar. Aleluia! Chegou alguém até Davi e falou, sabe aquela mulher? Davi pergunta, que mulher? A rispa, concubina de Saul, viúva, os 2 filhos foram mortos. Davi diz, sei, claro que ele sabia, ele que tinha, e com o coração doendo, sei. Então, Davi,
Desde aquele dia que penduraram os homens, os meninos, vamos dizer assim, menino que é filho para a mãe vai sempre ser menino, eu que meu neto já está com 20 anos, um dos meus netos. Então, ela continua lá. Ela está lá durante o dia, ela espanta as aves para não comer a carne dos filhos. Durante a noite, ela espanta as bestas-feras para não comer a carne dos filhos. Davi, os filhos já estão entrando em decomposição. Irmão, eu acredito que 6 meses devia estar só o esqueleto lá pendurado. Mas nem assim ela saiu dali. O luto dela permaneceu, a luta dela permaneceu. E Davi, quando ele sabe dessa história, que essa mulher continua lá nessa situação, ele se compadece. Sabe o que eu vejo descendo sobre a minha e a sua vida hoje? A justiça de Deus, a misericórdia do Senhor, porque foi o que Davi teve naquele momento. Davi, ele levanta do trono e vai até aquele local para ver aquela mulher. Teve um que saiu do trono, largou a sua coroa incorruptível, o seu cetro, o seu manto, e desceu até a terra para ver a minha e a sua situação. Aleluia! Para olhar e ter compadecer, ter misericórdia de mim e de você, e pagar o preço que era meu e era teu por misericórdia. Ele fez isso no homem chamado Jesus. Mas Davi, quando ele chega lá e ele olha aquela mulher naquela situação, ele muda todo o quadro, ele muda toda a história. Davi, ele se compadece daquela mãe e ele manda: desce os corpos que terão um sepultamento digno, aleluia. Ela pensa, no pensamento meu, ela deve ter dito assim: não pude evitar a morte dos meus filhos, mas dignidade eles terão. Não serão devorados por aquilo que o homem determinou. Sairão da maneira que eu estou orando. Não descerá daqui as suas carnes comida. Quando Davi manda tirar aqueles esqueletos, ainda traz os ossos de Saul e de Jonathan, e leva a sepultar no sepulcro da família, no sepulcro real, porque, querendo ou não, Saul foi rei. Aquela mulher agora, ela desce, irmão. Aleluia. Ela desce daquele monte de Gibeá, ela desce sem os filhos, que não vai acontecer nem comigo nem com você. Ela desce sem os filhos, mas ela desce vencedora, aleluia. Ela desce com a certeza de que ela lutou e venceu. Ela desce com a certeza de que os filhos terão um enterro digno, porque a Bíblia vai dizer que é o homem que não tem um enterro digno, ele é como um aborto. Ela desce dizendo: eu luto, eu fiquei ali, valeu a pena em 6 meses que eu fiquei ali, valeu a pena todas as vezes que riam e olhavam para mim, meneavam a cabeça, dizendo que eu estava louca, dizendo que era para mim parar, valeu a pena eu perseverar em silêncio, porque o céu me ouviu, aleluia, o céu está te ouvindo, meu amado, minha amada. O céu está te ouvindo, continue clamando, não deixe de orar. Não pare, não entregue os pontos, porque tem um Deus poderoso dizendo para você: ó, tem barulho chegando aqui hoje. Tem barulho chegando aqui, ei, tem barulho chegando, e é barulho santo, é barulho de oração, é barulho de mulher de Deus que não vai perder a sua casa, a sua vida para o inimigo, é barulho de mulher que está lutando pelo casamento, é barulho de mãe que está lutando pelo filho nas drogas, é barulho de mãe, de marido que está lutando pela saúde física, pela saúde mental, pelo ministério, estão batalhando, está chegando barulho aqui. Ei, manda o rei ir lá e mudar a história, mudar a sentença. Aí eu fico imaginando esta mulher sozinha, só porque nos momentos piores da vida, normalmente nos deixam só. Minha filha está chamando a atenção para da hora que eu estou gritando. Essa mulher ficou só. Ela ficou só. Humanamente falando, ficou ela e 7 cadáveres. Mas se abrissem os olhos espiritual de quem está passando, quem passou por ali por ela, ia ver que tinha uma legião de anjos guardando a vida dela. Ia ver que tinha anjos subindo com a oração dela em silêncio e descendo com a resposta. E eu tenho certeza que na minha e na sua vida,
não será diferente. Irmãos, eu aprendo 3 lições aqui, uma das 3 lições. Em primeiro lugar, não devemos tomar atitude sem a resposta e o aval do Senhor. Não devemos tomar atitude para agradar o homem, como Saul fez, foi lá e arrumou uma confusão para o século vindouro, por simplesmente fazer a obra visando agradar o homem. Não devemos, irmãos, parar de orar. Não devemos também deixar de ter misericórdia, porque Davi aqui ele teve misericórdia de Rispa e deu enterro digno aos seus filhos. Não devemos parar de orar, independente da situação, do quadro que esteja. Não devemos parar de crer, parar de orar, parar de perseverar na presença do Senhor. O quadro dessa mulher era bem pior do que o meu e o teu, porque o que a gente imagina é morreu, segue o juízo, acabou. Mas ela não. Ela falou: não, eu tenho que buscar dignidade. Os meus filhos estão mortos, mas eu quero dignidade para eles, porque eles não pecaram. Quem pecou foi o pai. E ela buscou e ela obteve. Rispa, irmã, é aquela mulher ou aquele homem que entra em silêncio, que ora com a sua dor. Sabe, aquela mulher que a lágrima não consegue, ou aquele homem, a gente fala uma mulher que está acostumada mais a falar só para mulheres, que quando ora, não sai nem palavra na boca, a lágrima é uma frase gritando socorro para o Senhor. Ela creu, ainda que tivesse apresentar o final para ela, mas ela creu, ela não deixou de crer que algo ia acontecer através daquele gesto dela. Algo ia acontecer. E após o sepultamento, quando Davi faz isso tudo, o Senhor se agrada e derrama chuva sobre aquele lugar. A chuva e a terra onde os meninos ficaram suspensos, aonde Rispa ali, com o joelho dobrado, chorou, a terra torna-se fértil. Deixa eu te falar uma coisa, através da sua oração, a terra onde você está será fértil. Aonde você tem derramado a sua lágrima, haverá uma fertilidade divina. O Senhor estará mudando o quadro. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei o que você está buscando. Eu só sei de uma coisa. Uma das promessas que o Senhor fez na minha vida há 32 anos atrás é que eu viria à Europa. Eu estava até contando nas outras lives que quando me fizeram entregar essa proposta, pastor, quando me fizeram essa promessa, pastor Antônio, eu ri. Na hora, eu comecei a rir. Porque eu não tinha... Imagine, eu não sei a condição de vocês. Mas eu não tinha condições de pegar o ônibus local para deslocar de um bairro para o outro na época. Eu fui, quando eu fui para Jesus, eu fui com o chinelo, com a sandália havaiana, com a gama havaiana. Só que aquela top, aquela baratinha da minha filha, que tinha 8 anos, que pegava na metade do meu pé. Foi assim que eu cheguei na presença do Senhor. Não tinha comida dentro da minha casa, se é que podia chamar aquilo de casa, que caiu os pedaços, mas era onde tinha o local para cobrir o cerebro. E um irmão me fez essa promessa. E na época, irmão, sinceramente, eu achei que o irmão estava na carne, porque nada, não tinha. É a mesma coisa que eu agora chegar para você e falar assim: oh, Janaína, você vai na Lua um dia, nesse momento. E foi-se, outras pessoas foram me entregando. Então, quando foi me entregando, eu fui tomando forma, assim, mais ou menos. Mais ou menos. Mas só que eu imaginava que se eu viesse à Europa, seria como? Nós temos ministério aqui em Eiras, em Lerias, seria dessa forma, né? Não, eu vou na janela, vou na janela do avião, vi na janela, né? Porque vou ficar no melhor hotel, vou pregar, não foi nada disso, irmão. Não foi nada desse jeito. Mas eu vi na Europa. A minha filha veio para a Europa, está aqui há 4 anos, e estava num quadro de só Jesus. Só Jesus para mudar a história que estava aqui dentro. Não tinha mais vida. Sabe o que está vivo, mas não tem mais vida? Era a situação que se encontrava aqui. Quando eu cheguei numa terça-feira. Eu sentei na cama com ela, no quarto aqui da minha neta,
Ela olhou para mim e falou assim: se você não chegasse hoje, com certeza amanhã eu já estava com tudo planejado para me matar. O quadro aqui dentro da casa da minha filha era assombroso. Você ouvia vozes, sabe? Ouvia vozes. Eu ouvi vozes, via coisas. Ela e o marido estavam como água e azeite, os filhos da mesma forma. O meu neto pequenininho entrava em transe, e eles achando que era pirraça, que era crise. E outras coisas que tudo destruído, irmão. Assim, espiritualmente falando, cabeça. Ela estava fazendo tratamento de depressão, tomando um tarja preta, né, um remédio controlado. Aí eu fui descobrir qual era a grande obra que o Senhor me trouxe para fazer aqui em Portugal. Não que eu não ministrasse, mas eu fui em igrejas, ministrei em umas 2 igrejas, fui em visita em lares em Lisboa, orei por telefone aqui, com um casal, e para honra e glória do nome do Senhor, são 3 casais restaurado em 3 meses. O Senhor restaurou 3 casamentos. Não foi por causa de mim, não, irmão, porque eu não tenho capacidade nenhuma. Eu estou aqui ministrando porque a irmã Vani me apresentou e o pastor me chamou, mas eu nem me acho administradora. Eu nem me acho uma administradora. Eu acho que eu posso sentar e até conversar, mas, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, está acontecendo dentro da casa da minha filha nesses 3 meses a mesma coisa que aconteceu da casa de Obed-Edom, quando a arca foi depositada dentro da casa dele. 19 anos ela estava afastada do caminho do Senhor, ela retornou. Álcool, álcool aqui era toda noite, todo dia. Todo, e algo assim de embriaguez. Para a honra e glória do nome do Senhor, acabou isso. Eles estão mobiliando a casa. O meu neto, eles vão começar a estudar. Ela está bem com o esposo. Hoje ela veio falar para mim, minha mãe, o patrão do marido dela, que também estava separado, ela falou assim, ele está nos abençoando, ele foi abençoado. Até o casamento do patrão restaurou. De uma outra amiga aqui, que é em Algarve, também está restaurado. Irmãos, quando o Senhor fez essa promessa para mim, o que eu quero que você entenda? Quando o Senhor fez essa promessa para mim, ela tinha 7 anos de idade. O Senhor já sabia que hoje, em 2025, ela ia estar aqui e ia precisar disso. Você está entendendo? O teu amanhã, daqui a 20, 10 anos, o Senhor já está preparando o escape. Já tem alguém preparado para o teu amanhã, para o Senhor usar para o teu amanhã. O Senhor já sabia do amanhã das minhas filhas e sabia que hoje eu teria que estar aqui. Segunda-feira eu estou voltando ao Brasil, aproveitei e vim nas férias, e foi feita uma grande obra, irmão. Eu estou indo com meu coração triste, porque eu vou deixar meus netos aqui. E começou a me vir aquela preocupação de eu estou indo embora, como é que vai ser, como é que vai ser? Numa live, a irmã Luciana falou para mim, irmã Rosângela, Deus manda te dizer que você está voltando para o Brasil, mas ele continua aí, ele está no controle de tudo. Ele está no controle. Irmãs, teria muito mais coisa para eu falar, mas porque a hora e ela já me chamou a atenção que eu realmente estava falando baixo e alto mesmo. Eu não consigo falar baixo, eu não consigo pregar, eu vou me empolgando, quando eu vejo eu já estou gritando. Sou pentecostal, irmã. Irmã, me perdoe, sou pentecostal até o tutano, então fica difícil. Mas foi feita uma grande obra dentro da casa da minha filha, porque, irmãos, não adianta a gente passa não, irmão, pede para passar não, passa, se ele passar, ele vai sair, pede para ele ficar. Eu não concordo que esse menino passa lá em casa, não. Fala assim, fica lá em casa. Jesus, fica aqui. O meu neto, toda hora, ele fala para mim, vovó, Jesus está aqui? Eu falei, tá, Jesus está aqui, porque ele tinha medo de tudo, ainda tem medo de escuro. Eu falo, não te preocupa que Jesus está aqui. Jesus, ele abre a porta do quarto, vovó, isso aí, Lisângela, fica lá em casa e não sai mais. Ele fala, vovó, Jesus está aqui. Eu falei, tá, ele vai embora? Nunca mais, Jesus não vai embora, Jesus está aqui, Jesus está morando aqui na sua casa. Irmãs, isso vai passando uma firmeza,
como é que fala? Uma certeza até para a própria criança. A minha neta aqui de 15 anos, ela fica, vó, quando você for embora, eu falei, vai ficar tudo bem, porque não sou eu que fiz a obra, quem fez foi o Altíssimo. Quem fez foi ele, eu só fui o canal. O canal perece, erra, fala que não deve, faz besteira, mas ele não. Ele faz tudo certo, ele é o braço forte, ele é a sustentação, ele transforma e ele vai cumprir na tua vida aquilo que ele prometeu. Só não pare de orar, continue fazendo barulho nos céus. Continue fazendo barulho no céu, porque eles, irmãs, olha, é porque eu não dá para mostrar, só que está todo mundo dormindo, senão eu ia mostrar a vocês como, assim, se dá a atmosfera dentro da casa. O dia que eu cheguei, parecia que quando eu entrei na porta, a impressão que eu tive é que alguém veio e segurou aqui na minha garganta. Eu já comecei em espírito clamando o nome de Jesus. Eu estava lavando louça, eu escutava as pessoas me chamando de mãe. E olha, irmã, e nisso que eu ouvia isso, Deus me dava uma graça. Eu começava de cômodo, repreendendo, e começava a orar, começava a ungir a casa toda, e sentia aquela presença, sabe, querendo te derrubar, sentia abafar mesmo dentro de casa. Em sonho, aquela figura veio e falou para mim: Isso aqui me pertence. Eu já acordei falando: dono daqui é Jesus. Dono daqui é Jesus. Aqui quem manda é Jesus. Aí na tua casa, na tua vida, quem manda é Jesus, irmão. E é isso que eu queria deixar para o coração dos amados. Não cesse de orar. Está em decomposição, não já morreu, está em decomposição. Jesus, ele dá um jeito, ainda que esteja morto, ele, tendo fé, ele viverá.